Então eu vou concluir as videoaulas sobre princípio de Le Chatelier, resumindo tudo o que nós aprendemos para explicar o processo de fabricação da amônia pelo método de Haber. Mas antes disso, nós temos que lembrar o efeito da temperatura sobre a constante de equilíbrio. Então, pegando essa expressão aqui, nós temos que a constante de equilíbrio K é igual a exponencial de menos delta G padrão da reação sobre RT. Sugiro que você pare o vídeo e dê uma olhada aqui, né? Obviamente, se o ΔG da reação é negativo, o ΔG padrão da reação, porque uma coisa é o ΔG da reação, outra coisa é o ΔG padrão da reação, mas isso eu já expliquei em videoaulas anteriores. Então não vou parar agora para explicar, mas se você está, digamos assim, em dúvida, dá uma lida aqui e vê as videoaulas anteriores. Bom, então, se você tem o ΔG negativo, a constante K vai ser maior que 1. Se o ΔG for positivo, a constante K vai ser menor do que 1. Quanto maior o K, maior a constante de equilíbrio, maior será o rendimento da reação, a proporção de produtos em relação aos reagentes no estado de equilíbrio. Então, se você tem um ΔG menor que 17 kJ por mol, você vai ter um K da ordem de bem maior do que 1, da ordem de 10 ao cubo. Então está aqui a regra prática, digamos assim. Então a gente vai tratar da síntese da amônia, né? No caso, a síntese da amônia, você tem lá N2 gasoso mais 3H2 gasoso, né? Vou escrever aqui a equação química da síntese da amônia. Então, aqui está a equação da síntese da amônia, né? Então, espero que vocês estejam vendo. Talvez seja um pouquinho pequeno aqui, né? O que eu posso fazer é fechar o meu caderno e abrir de novo. Acho que vou conseguir alterar o tamanho, né? Então, vamos aqui. Pronto, aqui está. Então, aqui nós temos a reação de formação ou de síntese da amônia. A reação de formação é dividir isso aqui por 2, né? Então, é uma reação exotérmica. Então, como regra, as reações exotérmicas são, digamos assim, prejudicadas pelo aumento da temperatura. A constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura. Mas o efeito da temperatura é mais complexo do que você falar assim. Reações endotérmicas são favorecidas pelo aumento de temperatura, reações exotérmicas são prejudicadas. Isso depende também do ΔS da reação, não só do ΔH, porque a constante K ela é calculada a partir do ΔG padrão da reação para aquela temperatura. Então, exponencial de menos ΔG padrão da reação sobre RT, né? Lembrando aqui. Então, no caso dessa reação aqui, o ΔS é menos 198,75 Joule por Kelvin por mol. Veja o sinal negativo aqui. Então, como você calcula o ΔG padrão da reação em outras temperaturas? Você pega lá o ΔH padrão da reação menos T ΔS. Dá uma olhada nos links aí com videoaulas sobre esse assunto. Então, se o ΔS fosse ao menos positivo, você teria uma possibilidade da reação se tornar espontânea em temperatura maior, mas o ΔS é negativo. Então, o ΔG dessa reação vai ficar mais e mais positivo na medida que a temperatura aumenta. ΔG positivo, K menor do que 1. Em outras palavras, essa reação aqui, que é exotérmica, adicionalmente ela acontece com diminuição da entropia do sistema, aumenta a temperatura, o ΔG padrão da reação vai ficando menos negativo, então vai diminuindo o valor da constante de equilíbrio, porque a constante de equilíbrio é uma função da temperatura. Então nós temos aqui o resumo aqui do que acontece
digamos assim, com o rendimento da reação em diferentes condições de temperatura. Então você vê aqui, ó, para uma dada pressão total aqui do sistema, você tem que a proporção de amônia diminui à medida que a temperatura aumenta. Tá vendo aqui, ó, a 400 graus Celsius você teria no equilíbrio 48% de amônia. A 500 graus Celsius você teria 26% de amônia. A 600 graus Celsius você teria 13% de amônia. Nessa outra tabela, tirada de outra referência, você vê aqui que à medida que a temperatura aumenta, a constante de equilíbrio para essa reação diminui, indicando que o rendimento da reação em temperaturas mais altas deve ser menor. E se você olhar aqui o delta H aqui, vê a videoaula anterior, ou a videoaula no link aí, na descrição, veja que a constante de equilíbrio aqui é altíssima na temperatura ambiente. Então você poderia imaginar o seguinte, olha, o melhor negócio que eu tenho a fazer é misturar nitrogênio com hidrogênio e um catalisador apropriado, e deixar lá, depois de um tempo eu volto, eu vou ter quase que 100% de amônia no equilíbrio. Bom, esse seria o pensamento baseando-se apenas nas informações da termodinâmica. Então a termodinâmica diz que a concentração de equilíbrio de amônia é muito alta a 25 graus Celsius quando o sistema atinge o estado de equilíbrio. Porém, se você partir lá de nitrogênio e hidrogênio e deixar lá no seu reator com o seu catalisador, você pode voltar daqui 2000 anos e ainda vai ter muito pouco amônia. Porque não é só questão de termodinâmica. Então a termodinâmica prevê que no equilíbrio você vai ter majoritariamente amônia a 25 graus Celsius. Só que tem a questão cinética, a reação é extremamente lenta na temperatura ambiente. Então, embora a termodinâmica, a constante de equilíbrio, nos diga que na temperatura ambiente você teria um altíssimo rendimento na produção de amônia, na prática, essa reação entre nitrogênio e hidrogênio acontece muito lentamente na temperatura ambiente, porque o nitrogênio é muito inerte. Você tem lá ligações triplas entre os átomos de nitrogênio. Então isso complica a reação. O que se faz então? Operar numa temperatura mais alta e com um catalisador. E não só isso. Então vamos lembrar o que nós temos aqui. Problema aqui para a reação de síntese da amônia. Aumenta a temperatura, você vai ter um rendimento menor. A porcentagem de amônia no equilíbrio vai ser menor, porque a constante de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura. Mas se você for tentar fazer a reação na temperatura ambiente, ela vai demorar uma vida. Uma vida não, várias vidas. Vai demorar muito, porque a cinética é lenta. Então vamos lembrar aqui o que aprendemos de princípio de Le Chatelier, né? Então isso aqui nós já lemos, mas vou ler de novo. Então, em geral, quando o equilíbrio é perturbado pela adição ou remoção de qualquer reagente ou produto, o princípio de Le Chatelier prevê que, vou pegar essa parte aqui que é interessante, o estresse de concentração de um reagente ou produto removido é aliviado pela reação líquida na direção que repõe a substância removida. Então, se você tem, por exemplo, um equilíbrio onde a amônia está presente e você extrai amônia, então o equilíbrio se desloca para a direita, produzindo mais amônia. Então, um método interessante para deslocar o equilíbrio para a direita e aumentar a produção de amônia é remover a amônia do sistema. Outra coisa interessante aqui, ó, é sobre o efeito da pressão. Então, em geral, o equilíbrio, o princípio de Le Chatelier prevê um aumento na pressão, reduzindo o volume, trará uma reação líquida na direção em que diminui o número de mols na fase gasosa. Então, quando você olha aqui para a equação da síntese da amônia, do lado esquerdo, você tem um nitrogênio mais 3 hidrogênios, ou seja, 4 mols. No lado direito, você tem 2 mols. Você aumenta a pressão sobre esse sistema, ele vai se deslocar no sentido em que vai haver redução do volume. Então aqui você teria 4 volumes, aqui 2 volumes. Então aumenta a pressão, vai favorecer a formação de amônia. Remove a amônia do sistema, vai favorecer
a formação de mais amônia ainda. Então, tudo isso é princípio de Le Chatelier aplicado. E a reação é feita em temperaturas mais altas, é conduzida em temperaturas mais altas, apesar da constante de equilíbrio diminuir com o aumento da temperatura. Cadê aqui? Olha aqui como diminui a constante de equilíbrio com o aumento da temperatura. Mas a reação é realizada em temperaturas mais altas porque você tem a cinética, você tem a energia de ativação, então você precisa da reação acontecendo em temperatura mais alta, apesar do rendimento termodinâmico ser menor. Mas o que se faz é operar o sistema afastado do equilíbrio, fora do equilíbrio termodinâmico. Então, esse processo foi desenvolvido por Fritz Haber, possivelmente na segunda década do século XX, né? Então ele desenvolveu um processo para produção barata de amônia. Então a amônia era importante na época para a Alemanha, porque a Alemanha estava se preparando para a guerra com a Grã-Bretanha. E os mares eram dominados por navios britânicos. Então não tinha como a Alemanha importar, por exemplo, salitre do Chile, nitrato de potássio lá do Chile, ou algum tipo de nitrato lá da Índia, porque a carga teria que vir de navio, então seria confiscada. Então teria que produzir amônia, porque a amônia é digamos assim, matéria-prima para você produzir nitratos. Então ele desenvolveu aqui um sistema. Imagina assim, ó, nitrogênio, que é muito pouco reativo, é injetado aqui juntamente com o hidrogênio. Aqui você tem um sistema de uma bomba que joga os gases aqui para baixo, onde você tem um aquecedor. Os gases entram aqui no reator sob pressões elevadíssimas, tipo 100 a 300 atmosferas, ou seja, pressões de 100 vezes a 300 vezes maior que a pressão que nós estamos sujeitos. Aí a mistura gasosa é aquecida a uma temperatura de 400 a 500 graus Celsius e passa aqui pelo catalisador. Então você imagina assim, uma cerâmica porosa impregnada com algum metal. Hoje em dia acho que já se usou ósmio, mas hoje em dia se usa ferro e algum tipo de óxido especial. Então a mistura gasosa passa em alta temperatura a cinética vai ser favorecida e você vai ter a produção de amônia. É claro que o rendimento é muito baixo, você vai ter uma minoria de moléculas de amônia saindo daqui do catalisador e você vai ter nitrogênio e hidrogênio também. Aí você tem um sistema de troca de calor aqui e o sistema vem aqui para um dispositivo que diminui ainda mais a temperatura e você vai ter então temperaturas da ordem de menos 33 graus Celsius. E a menos 33 graus Celsius, a amônia, que é um gás, condensa. Porém, o nitrogênio condensaria apenas em temperaturas próximas de 200 graus Celsius negativo. E o hidrogênio condensaria em temperaturas próximas de 250 graus Celsius negativos. Então, aquela mistura de reagente e produto, amônia, nitrogênio e hidrogênio, que vem para cá, ela é resfriada em uma temperatura em que a amônia se liquefaz, a amônia se liquefaz, mas não hidrogênio e nitrogênio. Então aqui você vai ter a remoção de amônia, a remoção do produto amônia, deslocando o equilíbrio para a direita. E o nitrogênio e hidrogênio que não reagiram, eles recirculam aqui pelo sistema, ó, tá vendo? Vem por aqui, ele recircula e volta a passar pelo catalisador após ser aquecida. Então, o processo aqui, a chave do processo, aumenta a temperatura, apesar do ponto de vista da termodinâmica não ser favorável para a reação, mas do ponto de vista cinético, a reação torna-se possível, ela começa a acontecer com velocidade apreciável. O sistema opera sob altas pressões, deslocando o equilíbrio para a direita, e você tem a remoção de amônia ao longo do processo, também deslocando o equilíbrio para a direita para compensar a retirada de produto. Então isso aqui é uma aplicação do princípio de Le Chatelier. Próxima aula eu devo trazer mais um exemplo sobre o princípio de Le Chatelier. Até lá!